Agora, Apresentação: Tiago Varela. eleições 2024 na Rádio Brasil. Ética e cidadania no voto. Agora na Rádio Brasil, entrevista. Semana passada entrevistamos os candidatos a prefeito de Campinas. Nesta semana vamos entrevistar os candidatos a prefeito de Valinhos. Começando hoje por sorteio. A primeira entrevista é com Alexandre Tonetti, ele que é candidato a prefeito pelo União Brasil na cidade de Valinhos, tem 46 anos, é arquiteto, nascido em Valinhos, pai de um filho, vai bater esse papo conosco. Candidato, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Campinas. Elias Aredes, mais uma vez, participa dessa rodada de entrevistas também com os candidatos de Valinhos. Elias, muito bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia, candidato. Bom dia ao ouvinte da Rádio Brasil. Pelas regras acordadas também em reunião com todos os candidatos, essa entrevista vai ter 20 minutos de duração, cronometrados, começando a partir de agora. Candidato, a gente vai fazer uma pergunta padrão para todos os candidatos para abrir, né, a rodada de entrevistas. A gente está viu a semana passada inteira, né, o drama das queimadas na cidade de Valinhos. A gente está passando por um período de estiagem muito forte. O cheiro de queimado, as queimadas, isso acarreta até problemas respiratórios. Enfim, eu quero saber o seu projeto ambiental para Valinhos, tendo em vista principalmente esta questão das queimadas. Sim. Bom, Tiago, primeiro eu queria frisar que tanto eu quanto o Mauro fomos os primeiros entre os candidatos a ir até a Serra dos Cocais para avaliar o tamanho dos estragos. Após a nossa ida, um vídeo gravado, a prefeita criou o comitê de crises dela para tentar resolver aquilo que já tinha passado. Nosso programa de governo vai na linha de ter um controle muito maior com relação às áreas agrícolas ou que estão sem cultura na região da Serra dos Cocais, porque elas são foco constante de queimadas. Até algumas delas por bitucas de cigarro que são jogadas ali na estrada do Jequitibás, outras proposital, porque tem gente que vai fazer um pequeno manejo, acaba perdendo o controle e isso acaba trazendo um incêndio ainda maior. Então a gente tem que criar uma brigada municipal, né, civil, para poder ter uma ação mais rápida no combate do incêndio, equipar o pessoal, fazer curso, e a Defesa Civil vai ser o local onde essa equipe de brigada vai estar estabelecida, com uma relação direta, tanto com a patrulha rural nossa, né, que é da Guarda Municipal, e Corpo de Bombeiro, para ter um efetivo grande de pessoas preparadas para o combate ao tipo de incêndio que a gente está vendo acontecer, que devastou com a flora e com a fauna da nossa Serra dos Cocais. Elias. Candidato, eu quero falar agora de saúde. O senhor, no seu programa de governo, prevê, vou dizer o que está escrito lá, tá? Retirar o viés governamental da política municipal de preservação e promoção da saúde e a instituição de uma política de preservação e promoção da saúde alinhada ao Ministério da Saúde e aos parâmetros do SUS. Além disso, o senhor prevê a reformulação do Plano Municipal de Saúde. Além disso, muitas pessoas reclamam que existe demora na concessão de exames, demora na marcação de consultas, muitos exames são feitos em Campinas, sim, ao invés de Valinhos. O que eu quero dizer é basicamente o seguinte: não é muito pouco tempo, 4 anos, para cumprir todos esses desafios? Na verdade, a gente precisa refazer o nosso sistema de saúde pública. Valinhos tem um desenho de saúde pública que vem da década de 80 e que não segue o que preconiza o Ministério da Saúde, e o Plano Municipal de Saúde precisa ser refeito para poder atender isso. Vou dar um exemplo. A estratégia da saúde da família. Nós temos apenas 2 equipes que foram construídas agora que não estão funcionando direito. E muitos municípios já têm essas equipes que trabalham na questão da prevenção. Nossas unidades básicas de saúde têm menos médicos do que são necessários para fazer os atendimentos iniciais com a população diretamente nos seus bairros. Então a gente tem que, além de ampliar o espaço físico, também colocar mais médicos, enfermeiros para poder dar conta disso. Nós temos esse problema de fazer com que as pessoas sejam tratadas fora do município, que eu venho discutindo desde 2012, a minha primeira candidatura. Nós precisamos construir um ambulatório médico de especialidades no município, e aí sim, em parceria com o governo do estado, quem faz a manutenção, os equipamentos
e o custeio do AME. O que o município precisa fazer é entregar um prédio com condições de poder implantá-lo. Isso vai ajudar até na questão aqui de Campinas, de Jundiaí, de Atibaia, onde tem AMEs implantados. Depois a gente precisa trabalhar muito a questão da saúde mental, que também ficou de lado, não apenas da população, que nós não temos nenhum leito de retaguarda para poder atender a população, mas também dos servidores públicos, que hoje sofrem uma pressão muito grande por parte do governo municipal para ter resultados aonde não é possível ter em face dessa estrutura não estar bem construída. Então, assim, quando a gente constrói e diz o que a gente disse no programa de governo, leva em consideração todo esse processo. Vai demorar para fazer? Não. Se a gente tiver projeto e pôr para funcionar, nós acreditamos que no segundo ano de governo, findando o que tem hoje de contrato com esses métodos, nós já vamos estar com uma boa parte dessa estrutura resolvida para poder atender as pessoas dentro do município de Valinhos e poder melhorar a qualidade do atendimento, reduzindo filas, tempo de espera para exames, cirurgias eletivas, por exemplo. O Hospital Galileu tem dívida com o município, eu quero trocar essa dívida por hora de centro cirúrgico para a gente poder fazer uma série de cirurgias que estão estancadas e que precisam melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão necessitando. Então, isso tudo parte do planejamento, precisa ter um plano. E o plano a gente já começou a elaborar com os servidores públicos da área mesmo, que fizeram o meu programa de governo, que trouxeram as informações, por óbvio a gente não está deixando tudo isso público, porque é muita informação, diagnóstico de quantidade de médicos, de enfermeiros, enfim, de toda a estrutura que hoje está muito defasada e a gente precisa corrigir. Pode Não, falar. ainda falando de saúde, né? O senhor está falando de contratação de mais médicos, mais enfermeiros. Aqui até mesmo propõe a construção de uma nova UPA. Valinhos já Sim. tem uma UPA. Não dá conta a UPA que tem hoje. Qual que é para tudo isso? Qual que é o melhor modelo de gestão? É a prefeitura assumir a gestão, pagar os salários, promover concursos públicos? É a contratação de uma organização social? Como é que o senhor vê a melhor forma de gestão para a saúde pública no município como Valinhos? Olha, pelos nossos estudos, nós temos os piores salários da região metropolitana com relação à remuneração do servidor público, principalmente na saúde e na educação, que não foram atualizados. Nós vamos atualizar esses salários e, com isso, nós vamos ter um crescimento da folha de pagamento com relação ao orçamento municipal que vai chegar perto do que seria o prudencial. Dessa forma, né, segurando primeiro aqueles que já estão trabalhando, que precisam ter uma remuneração digna, para poder também ter uma redução da pressão, seja com a conta de casa, com o que está acontecendo, nós vamos ter que fazer uma gestão mista num primeiro momento, que leva em consideração, eventualmente, alguma organização social em algum setor da administração na área da saúde e outras com relação ao servidor público concentrado nas estruturas. O que eu pretendo é fortalecer as unidades básicas de saúde com os servidores públicos, porque é aquele vínculo que tem que ter entre o médico e o paciente. Tem que ser algo constante, que seja duradouro. E outras áreas que a gente possa estar fazendo algum chamamento através de organizações de saúde ou empresas de saúde, nós vamos estar fazendo. Então, assim, não há nenhum dogma com relação a ser um modelo ou outro. Vai conforme a necessidade da administração pública para funcionar corretamente, reduzir as filas e atender melhor a população. Ô, candidato, no seu programa de governo, na área de educação, o senhor propõe o censo escolar, Pacto Municipal pela Educação e revisão dos gastos da pasta. Duas perguntas. O problema é de gestão ou de financiamento? E o senhor pretende ampliar a verba para o setor ou o senhor acha que a dotação orçamentária atual é suficiente? Olha, a dotação orçamentária atual é suficiente. O que nós precisamos realmente é usar melhor o recurso. Nós, obviamente, vai ter um aumento com relação à remuneração, mas isso também são recursos que a gente tem em caixa que tem possibilidade de fazer. Por que a gente disse que tem que fazer um censo? Eu preciso entender como que está exatamente tudo dentro da educação, porque o maior orçamento, né, constitucionalmente falando, 25% tem que ser destinado à educação. E isso é fixo. A gente tem que estar, assim, olhando tudo, como está sendo utilizado, para onde está, muitas vezes
compram-se equipamentos que são comprados lá na ficha orçamentária da educação e são disponibilizados para outros setores do município. Por falar em equipamento, pegando carona no que o senhor está falando, muitos moradores de Valinhos, eu conversei durante esse final de semana, e eles falam que algumas escolas faltam quadras. Faltam quadras de esporte. Falta cobertura de quadra. Como é que o senhor vê isso? E o senhor acha que é possível casar o esporte com uma gestão na área de educação? Como é que o senhor pensa isso? É necessário. O que a gente está falando dentro da educação ainda, só para a gente ter uma noção. Nós temos 1 hora a menos de aula por dia na rede pública municipal. Isso gera um déficit no final do ano letivo de 240 horas, pelo menos, para as crianças. É a única cidade da região que tem esse déficit. A gente precisa corrigir. Quando a gente está falando em fazer o contraturno escolar, o contraturno é uma medida intermediária à escola em tempo integral. O contraturno pressupõe as atividades esportivas, culturais, de tecnologia, né, para as crianças, porque nós não temos escola suficiente para poder fazer com que a criança estude no período da manhã e continue à tarde na escola, porque tem outras turmas entrando nas escolas, né, no contraturno. Então a gente vai adequar a partir das estruturas dos próprios públicos esportivos, da área de cultura, centro comunitário, para poder ter esse contraturno recepcionando as crianças. Mas o plano nosso na educação, a partir desse censo, é ver quantas escolas são necessárias serem criadas para poder chegar no ensino em tempo integral. É um projeto que tem início e vai ter continuidade ao longo do tempo. Mas o senhor acha que a população terá paciência para esperar o resultado desse censo? Porque é o seguinte, o censo tem que fazer o censo, coletar os dados, decupar, fazer o relatório, apresentar. A maior parte desses dados já estão na Secretaria de Saúde. O problema é que eles não estão organizados. E o que a gente tem o número de alunos, tem uma série de coisas. Mas o que a gente quer fazer é, a partir desse censo, com os dados já existentes, ser o início de um planejamento na gestão da educação. Não adianta ter dado esparramado. Se você tem o dado, mas não trabalha esse dado para ele se transformar em política pública efetiva, ele não serve para nada. E é o que está acontecendo hoje na administração pública de Valinhos. É um processo contínuo, né? Aqui no seu programa fala, né? Primeiro turmas do Fundamental 1, depois turmas do Fundamental 2. É possível implantar o ensino integral em 4 anos? No final de 4 anos não vai ser ainda implantado em todas as escolas? Como que... Não é possível, até porque pelo levantamento inicial que nós temos, mesmo sem ter acesso a todos os dados que são produzidos dentro da Secretaria de Educação, começa por a falta de espaço físico. Então a gente vai ter que fazer todo um planejamento, localização dentro do território, da onde serão construídas as novas escolas, para a gente fazer a redistribuição dentro do território. Mas isso é um planejamento que, como eu disse, há necessidade de ter o contraturno escolar antes de chegar no ensino em tempo integral. Corrigir o déficit de hora-aula já é uma melhoria significativa para as crianças na questão do aprendizado. E o contraturno escolar no desenvolvimento com atividades de tecnologia, de robótica, de esporte, de cultura, ajuda no desenvolvimento e ajuda ainda mais as famílias que não vão se preocupar se a criança no contraturno está na rua ou tem que contratar uma babá ou alguém na vizinhança para poder tomar conta. Para o contraturno, serão necessárias contratações, concursos públicos ou com o material humano que a prefeitura já tem, vai ser já possível a implementação imediata? Como é que o senhor pensa? Um diagnóstico inicial, nós vamos utilizar estruturas que já tem na cidade, não apenas com a mão de obra da prefeitura. Vou dar um exemplo. Todo o pessoal da capoeira que já faz um projeto social dentro do município vão estar fazendo parte dessa estrutura que a gente vai estar apresentando. Outros monitores serão, obviamente, contratados para poder aumentar as atividades na área da cultura e assim sucessivamente. No esporte também a gente tem que ter um aumento de efetivo, não necessariamente concursado, mas por chamamento para determinados projetos e execução desses trabalhos. Beleza. Ô, candidato, falar de transporte, tendo essa proposta lá, a questão da tarifa zero. E vamos implantar. Então, esse que é o problema. Perguntas, acho que são essenciais. Claro. De onde virá o dinheiro? Se isso não pode comprometer o caixa do governo? E se essa tarifa zero
como é que vai implantar a tarifa zero e, ao mesmo tempo, resolver problemas crônicos da cidade, como, por exemplo, na periferia, nas regiões mais afastadas, ônibus é que nem cometa Halley, é de 86 a 86 minutos. Por isso. Então, como é que o senhor vai resolver, principalmente, essa demanda da periferia que não tem o ônibus na regularidade necessária? Bom, primeiro deixa eu só pontuar um pouco. Eu sou arquiteto, urbanista e faço plano de mobilidade para algumas cidades. Então, assim, tem uma equipe que trabalha com a questão de planos de mobilidade. Nós estudamos e nós sabemos que dá para fazer tanto do ponto de vista orçamentário quanto do ponto de vista de atender melhor a demanda. Eu vou explicar por quê, só para vocês poderem entender. Hoje o contrato diz que a empresa se remunera com a cobrança de tarifa. O que significa? São linhas extensas para poder juntar o maior número de pessoas e com poucas viagens, como essa do Cometa Halley, que demora para passar, porque a empresa precisa se remunerar. Então, o modelo de contratação está equivocado. Quando nós fizemos o estudo, nós primeiro precisamos fazer o seguinte: a troncalização da rede toda de transporte público da cidade. A forma de como ele vai funcionar dentro do município para otimizar e poder fazer com que o transporte aconteça com mais viagens. Vou dar um exemplo. A troncalização do Parque Portugal até o portal no Vale Verde, com 8 ônibus, permite deslocamentos de 20 em 20 minutos. O pessoal lá da Reforma Agrária, do Macuco, Capivari, enfim, vai ter o ônibus que, ao invés de circular por lá e depois voltar até a cidade, depois voltar de novo, que demora, vai ter um ônibus que circula só na região deles, que para nesse terminal ali no portal, que eles vão fazer o transbordo, vão pegar um outro ônibus e vão para o centro da cidade. Ou seja, volta a circular. Então eu vou ter a linha tendo mais viagens acontecendo e diminuindo esse tempo de espera por parte das pessoas. Isso acontecendo em vários outros pontos da cidade. E por que a tarifa vai ser zero? Porque, primeiro, é o seguinte: quando a gente faz a troncalização, nós vamos ter o cálculo de quanto quilômetro rodado vai existir e a empresa vai ser calculada por quilômetro rodado. Não mais ela se remunerará por tarifa. A prefeitura vai pagá-la. E aí você diz, quanto custa isso? Isso vai custar em torno de quase 4% do nosso orçamento anual. E, pelo levantamento que nós fizemos, a quantidade de recursos que está sendo desprendido, por exemplo, para fazer recapeamento, essas coisas que são visuais hoje para as pessoas verem, é suficiente pelo orçamento que a gente tem para fazer a manutenção desse programa do Tarifa Zero. Campinas não tem como fazer, cidades de maior porte não tem como fazer, mas o tamanho de Valinhos é possível, assim como foi feito lá em Vargem Grande Paulista, né, que foi o prefeito de lá, o Josué, que me explicou como isso foi feito lá e a gente fez o estudo e dá para fazer em Valinhos. E o que vai gerar o Tarifa Zero? Primeira coisa, é um sistema onde o pessoal que está registrado nas empresas, no CAGED, nós temos 46 mil pessoas registradas em Valinhos hoje. Vamos falar que 20 mil utilizem o Vale Transporte. As empresas vão deixar de pagar a parte patronal. Não vai ter o desconto de 6% do trabalhador. Se 20 mil trabalhadores não tiverem um desconto de 6%, vamos falar que em média seja R$100. Nós estamos falando de R$2 milhões por mês a mais na mão das pessoas para poder consumir no comércio local. Isso, obviamente, a prefeitura tem um ganho por outro lado. Pelas contas, dentro desse processo como um todo, a gente consegue recuperar 1% em arrecadação com aumento do consumo. Nós vamos ter também um acréscimo de pessoas utilizando transporte público municipal. E isso significa menos carro na rua, facilitando ainda mais a mobilidade da cidade. Nós também vamos ter a condição de atrair mais empresas com um programa de desenvolvimento econômico, onde a questão do Tarifa Zero é algo que chama a atenção das empresas que deixam de fazer a contribuição patronal. É um programa muito mais amplo do que propriamente dito a questão só de mobilidade. Ele vai além, ele serve também para o desenvolvimento econômico. Hoje, para vocês terem uma ideia, se a gente pensar o transporte coletivo como é feito, as pessoas entram, não tem tempo de saída para a rodoviária, porque sair vai ter que pagar. E aí acaba vindo consumir aqui em Campinas. O que nós estamos dizendo é o seguinte: você circula de graça dentro de Valinhos, paga o metropolitano para sair. Então as pessoas vão ter muito mais possibilidade de circular até o centro, ver o que está acontecendo, o preço das coisas e acabar consumindo no município do que sair e vir consumir em Campinas, por exemplo, entendeu?
gente tem só mais 1 minuto e meio, rapidamente, ainda nessa questão do transporte. Valinhos cresceu muito, muitos condomínios, e o trânsito não tem para onde escoar. A gente vê vários problemas de gargalo com o trânsito, Avenida Invernada, enfim, vários lugares de Valinhos com esse problema que está demorando muito para ser resolvido. É possível resolver o problema do trânsito na cidade de Valinhos? É possível começar a resolver o problema. Nós estamos falando, por exemplo, lá na João Previtali, conversei com o padre Eduardo, já doaram as áreas para fazer a duplicação da João Previtali. Isso é possível. No Bom Retiro, o viaduto que precisa ser feito tem que ser cobrado da concessão do trem intercidades para fazer muito mais rápido, está demorando demais, tem que fazer uma pressão ali para sair, porque senão o Valinhos vai ficar travado. Nós temos, por exemplo, a Invernada, não sei, a licitação que a prefeita fez agora, joga para a empresa resolver o problema da parte ambiental. Não acredito nisso, porque o projeto é o mesmo que foi apresentado lá atrás por outro governo que não deu certo. Tem que ter um projeto muito mais elaborado para poder resolver essa questão. Enfim, nós temos equipe técnica para isso, é minha praia. Enquanto arquiteto e urbanista, a gente sabe o que precisa ser feito do ponto de vista do planejamento urbano da cidade, sabemos de todos os gargalos e temos gente capacitada para fazer projeto, orçamento e buscar recursos, seja no governo do estado ou no governo federal. Candidato Alexandre Tonetti, quero agradecer demais a sua entrevista, seu bate-papo aqui conosco. Eu que agradeço, Tiago, Elias e a todos os ouvintes. Muito obrigado. E dia 6 de outubro, 44. Elias, obrigado por participar dessa entrevista. Você que segue comigo durante toda a semana. Voltamos amanhã. Muito obrigado, Thiago. Só lembrando, hoje é a primeira entrevista, né, com os candidatos à Prefeitura de Valinhos durante toda essa semana. Vamos conversar com todos eles. Hoje foi com o Alexandre Tonetti, do União Brasil. Amanhã vai ser com o Franklin, do PL. Quarta-feira com o Lineu Bueno, do Novo. Quinta-feira com Lucimara Godoy, do PSD. Sexta-feira, Léo Pinho, do PT. Então, atenção você, eleitor de Valinhos, morador de Valinhos. Toda semana, de segunda a sexta-feira, entrevista com os candidatos à Prefeitura da cidade. Todas essas entrevistas, claro, na íntegra, depois lá no canal do YouTube da Rádio Brasil Campinas. Agora 11h46. Eleições 2024 na Rádio Brasil. Ética e